Olá, bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje a gente vai olhar um material que mergulha num tema quente, né? Os cálculos de aposentadoria e, claro, o Supremo Tribunal Federal. Isso aí. A fonte é a transcrição de um vídeo do YouTube, né, que comenta uma movimentação recente lá no STF do ministro Edson Fachin. Exatamente. E como essa movimentação específica, um tal pedido de destaque que ele fez, Sim, num caso de aposentadoria por invalidez. pode, digamos, ter a ver com a discussão maior, a famosa revisão da vida toda. Aquele tema 1102. Perfeito. É bem isso. O material tenta conectar os pontos e a nossa ideia aqui é justamente destrinchar esses argumentos que a fonte levanta. Certo. Então não é só sobre o cálculo em si. A fonte está sugerindo que isso pode ser um sinal, talvez, do que o STF pensa sobre previdência de modo geral, um assunto importantíssimo, claro. O ponto-chave é esse pedido de destaque do ministro Fachin. Para quem não sabe, destaque é quando um ministro pede para tirar o caso do julgamento virtual e levar para o plenário físico, para discutir ao vivo. Ah, entendi. E foi em qual caso mesmo? No recurso extraordinário 1469-150. Ele trata do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que é um nome novo para aposentadoria por invalidez, né? Tá, e a fonte questiona, por que destacar esse caso específico e não, por exemplo, a própria revisão da vida toda? Pois é, e aí que entra a interpretação, digamos, mais estratégica da fonte. Que seria? Bom, a fonte levanta a hipótese de que essa manobra do Fachin poderia ser usada, tipo assim, como pressão. Pressão. Como assim? A ideia que o vídeo joga é que isso poderia servir de argumento para cobrar que o próprio Fachin e também a ministra Carmelúcia peçam destaque lá no tema 1102, na revisão. Ah, para forçar a discussão da revisão para o plenário físico também. Exato. E o vídeo até menciona um prazo. Parece que a ministra Carmen Lúcia teria até 29 de outubro de 2025 para se manifestar sobre a revisão, algo assim. Entendi. Então a fonte está lendo isso quase como um jogo de xadrez ali dentro do STF, né? Envolvendo esses casos previdenciários. Exatamente. E essa leitura fica mais forte quando a fonte comenta o voto do ministro Flávio Dino nesse caso da aposentadoria por invalidez. O que ele votou? Parece que o Dino votou a favor de um cálculo melhor para o segurado, tipo 100% da média salarial. Aí a fonte pega isso e contrasta com o que eles percebem da atuação do Dino na revisão da vida toda. Levantando dúvidas sobre coerência. Ou talvez motivações políticas? É por aí. A fonte meio que insinua isso, questiona se não tem política misturada nas decisões sobre previdência lá no Supremo. Sabe como é, né? Sei. E as críticas da fonte param por aí nos ministros ou vão além? Não, vão além. Tem uma crítica bem dura à reforma da Previdência de 2019. A fonte argumenta que ela tirou direitos, né? Certo. E tem outra crítica forte, mais social, digamos. O autor do vídeo parece bem frustrado com o que ele vê como apatia, talvez, ou desinformação das pessoas sobre os próprios direitos de aposentadoria e contrasta isso com a defesa que muita gente faz de político A ou B. Interessante essa parte. Isso leva a outro ponto que o material aborda, que é o papel dos advogados, né? Sim, e é um ponto bem relevante sobre ética na advocacia. O autor do vídeo elogia muito os advogados que são claros com os clientes. Claros em que sentido? No sentido de dizer, olha, nesse momento aqui, e a fonte se refere ao período depois de março de 2024, a tese da revisão da vida toda, juridicamente falando, está bem difícil, talvez até perdida nos tribunais. Ah, tá. Elogia quem dá a notícia ruim, mas realista? Isso. Vê como profissionalismo, ética. E, por outro lado, critica pesado quem, na visão dele, estaria, vendendo fumaça, sabe? Dando falsas esperanças ou oferecendo serviço que não vai dar em nada. Entendi. É uma defesa da comunicação honesta, mesmo quando não é o que o cliente quer ouvir. Uma discussão importante na relação advogado-cliente, ainda mais nessas causas que afetam tanta gente. Precisamente. Para a fonte, naquele contexto específico da revisão, falar real para o cliente, mesmo que seja uma derrota processual, é um dever do advogado ético. E como o vídeo termina? Depois dessa análise toda, tem alguma conclusão, algum chamado? Termina com um chamado bem forte para a ação. O autor usa uma frase interessante.
fala para não ter uma esperança de esperar, mas sim uma esperança do verbo esperançar. Esperançar, no sentido de agir. Exatamente, a mensagem é: não adianta ficar parado esperando, tem que fazer algo. E ele sugere coisas concretas. Ligar para os gabinetes dos ministros que ele citou, Fachin e Carmen Lúcia, para pedir o tal destaque no tema 1102. E mais alguma coisa. Sim, ele também fala para apoiar uma ideia legislativa que, pelo jeito, tentaria dar a volta nas decisões judiciais consideradas ruins para os segurados. É um apelo forte mesmo para o pessoal se mexer. Então, para a gente amarrar aqui, a análise da fonte pega um movimento processual específico, esse destaque do Fachin, e interpreta como uma peça importante, talvez um ponto de virada ou uma ferramenta de pressão no cenário maior das brigas sobre direitos previdenciários, com foco total na revisão da vida toda. E com uma defesa muito forte da necessidade de mobilização das pessoas, de participação ativa. Exato. A leitura é essa. Detalhes do processo podem ter um peso estratégico grande e a resposta deveria vir da sociedade organizada, segundo a fonte. Fica então a reflexão, né? No meio de tanta informação jurídica, complicada e de narrativas que muitas vezes vêm carregadas de emoção, de posições políticas, como é que o cidadão comum pode buscar informação confiável e decidir qual o melhor jeito de entender e defender seus direitos de aposentadoria?